O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A finalidade, o objetivo desse evangelho de hoje é dizer quem é Jesus e para que ele foi enviado pelo Pai. Quem é Jesus? Pela boca do demônio nós ouvimos: Tu és o Filho de Deus. Então, o objetivo cumprido. Sabemos que ele é o Filho de Deus. E sabemos isso como? Pelos sinais. Ele tem poder sobre a natureza, curando as enfermidades, mas também tem poder sobre os demônios. Só um Filho de Deus teria tal poder. Depois ele é enviado para anunciar o reino de Deus a todos os lugares. Pronto. Essa é a interpretação do ponto de vista da Sagrada Escritura, do ponto de vista bíblico. No entanto, os padres da igreja, os padres do deserto, eles costumavam fazer sempre uma interpretação alegórica sobre algumas narrativas da Sagrada Escritura, claro, sem negar o fato de que Jesus curou a sogra de Pedro, mas faziam interpretação alegórica. A interpretação alegórica desse evangelho nós poderíamos fazer a partir de 4 pontos, 4 objetos: a casa de Pedro, a sogra enferma, o toque de Jesus e o serviço da sogra de Pedro. Então, alegoricamente falando, a casa de Pedro simboliza, ou melhor, é a imagem da alma do discípulo. A alma do discípulo, que ao mesmo tempo que tem Jesus dentro dela, também tem enfermidades. E aí a gente vai para o segundo objeto, que é a sogra enferma. E aí, vendo como os padres da igreja interpretavam a sogra de Pedro, eu achei curioso como que é antigo esse negócio de falar mal de sogra, né? Como que é antigo essa coisa a sogra como uma coisa negativa, né? Diz até que a mulher mandou mensagem para o marido e falou assim: Meu bem, se não chover hoje, a mãe vai almoçar lá em casa. Eu estou pensando em fazer frango assado ou de fazer como é que é aquele? Lasanha, fazer uma lasanha. O que você prefere, o frango assado ou a lasanha? Ele falou: Eu prefiro que chova. Mas São Beda, santo do deserto, ele interpretava a sogra de Pedro como a carne humana enfraquecida, doente por causa do pecado original. Abre aspas para São Beda: Quando o Senhor toca a natureza humana, extingue a febre do pecado e a levanta para o serviço da justiça. A sogra de Pedro é um símbolo, um sinal da alma febril, doente por causa das paixões do pecado. São Jerônimo via a febre como símbolo
dos ardores da alma. Abre aspas para São Jerônimo. A febre representa os vícios que queimam a alma. Cristo, ao tocar, extingue a chama do desejo e devolve a saúde do espírito. E o toque de Jesus? O toque de Jesus é a vitória da graça sobre o pecado, a vitória da graça sobre o mal. Um padre do deserto chamado Abba Paimen, que é um padre do deserto do Oriente, dizia que aquilo que o fogo faz com o ferro, a graça de Cristo faz com a nossa alma. Ele toca fisicamente aquela mulher, simbolizando ainda que ele assume a nossa natureza, ele assume a nossa fragilidade, ele assume o nosso pecado na carne dele. Não era muito comum tocar o outro para curar, mas Jesus toca, porque ele assume a nossa natureza. E o serviço, o último objeto dessa alegoria, São João Crisóstomo explica para nós: foi curada não para gozar, mas para o serviço. Assim é a graça de Deus, nos liberta para que nos tornemos servidores. Foi curada não para gozar, não para curtir a vida, mas foi curada para o serviço. Assim que é curada, se põe a servir. E aí eu fico pensando, Jesus diz que no reino de Deus nós entraremos por uma porta estreita, e poucos são os que passam por ela. Não é muito difícil a gente ver isso, porque a gente vai numa missa, eu celebro missa por aí, às vezes uma missa com 500, 600 pessoas, às vezes eu assumo o fim de semana inteiro celebrando missa na paróquia do padre, aí eu celebro às vezes 4 ou 5 missas, tem lá 500, 600 pessoas em cada missa. A mesma pessoa que está na pastoral do dízimo está em todos os horários da missa. Às vezes o mesmo ministro está em 3 missas. Às vezes os músicos se revezam, tocam em 2, 3 missas. E aquela multidão? Bom, se a febre da nossa alma são as paixões e os vícios, eu vejo que o primeiro vício que Deus precisa curar na alma do cristão é a preguiça. A preguiça porque faz retiro, faz acampamento, faz encontro, e aí, nossa, eu preciso ir lá para me abastecer espiritualmente. Mas abastecer o que se nunca se coloca a serviço das coisas e da obra de Deus? Deus não nos cura para nós gozarmos a vida, Ele nos cura para nos colocarmos a serviço da obra dele, nos ensina São João Crisóstomo. No caminho, nós já sabemos, como os 10 leprosos, no caminho, enquanto nós, como diz a música do Flávio Vitor, no caminho que nós vamos adorando, no caminho que nós vamos servindo, no caminho que nós colocamos à disposição, Deus vai nos curando. Mas se a gente continua a mesma porcaria, Jesus cura ela imediatamente. E repita comigo: imediatamente. Ela se coloca a servir. Não é depois, não é quando eu quiser, não é quando eu tiver tempo, não é quando eu achar que devo, vocês entenderam? Imediatamente. E aí nós assumimos, pelo batismo, assumimos para nós a missão de Cristo, a missão de curar, de libertar e de anunciar a boa nova. Aí o padre Paulo Ricardo, ele fez uma pregação aí na Canção Nova, que viralizou esse corte, né? Que ele fala assim: olha, se você não está fazendo nada para ir para o céu, então você está indo direitinho para o inferno. Porque Jesus diz: esforçai-vos para alcançar a salvação, esforçai-vos. Mas tem uns que estão sentados no pudim, escorregando direto para a porta larga, só esquentando o banco da igreja. E aí? A alma
é a casa de Pedro. A febre da sogra, os vícios e as paixões que ainda precisam ser tocadas por Jesus em nós. E cada um de nós sabemos, na nossa alma, qual é a nossa febre, o que Jesus precisa tocar. O que Jesus precisa tocar em você? É preciso dizer: toca, Senhor Jesus, na minha alma, toca no meu vício, me liberta, e colocar-se a serviço do reino de Deus. Vamos terminar cantando: enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Só Ele pode curar a febre, mas depois que Ele cura, nós temos a obrigação de se colocar a servir. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.